Solidão, aquele sentimento que aparece quando você está na sua casa e você olha ao redor, não tem mais ninguém, a casa está escura e silenciosa e você não sabe lidar com esse sentimento. Ou às vezes você está até numa multidão, mas mesmo assim você se sente solitário ou solitária. Mas nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas reflexões para que você aprenda a ficar bem sozinho e sozinha. Se você já curtiu o tema do vídeo, deixa aqui o seu curtir, porque isso não custa nada para você, isso me ajuda demais. Então bora trocar. Mas agora eu quero falar para você sobre a importância de você aprender a ficar sozinho e ficar bem com isso mesmo, tá? Mas eu quero te contar uma história bem interessante aqui. Uma época da minha vida, em 2014, eu saí de São Paulo e fui para o Nordeste do Brasil a trabalho, viajar e trabalhar. E pela primeira vez eu fiquei sozinho, um período sozinho, onde eu não tinha ninguém para conversar quando eu chegava em casa, que no caso não era casa, era hotel, pousada, onde eu estava morando naquela época. E aí o que aconteceu? Pela primeira vez eu tive um tempo comigo mesmo. Um tempo onde eu chegava em casa e não tinha ninguém para conversar a não ser eu mesmo. Porque antes, quando eu morava em São Paulo, eu sempre tinha alguém por perto. Eu cresci com 2 irmãos, então sempre tinha meu irmão em casa, minha mãe, meu pai, meus amigos. Chegava no final de semana, tinha baladinha, tinha festa, tinha churrasco. Então eu sempre estava rodeado de pessoas, praticamente, cara, 24 horas. Só não estava quando eu estava dormindo ou no banheiro. Mas nessa época da minha vida, que eu fui pro Nordeste, não era assim. Eu chegava em casa, não tinha ninguém para conversar. E aí? O que eu fazia? Pela primeira vez eu tive um tempo para refletir sobre a minha vida, para me conhecer, para me observar, para entender quem eu sou de verdade. E esse ano de 2014 ele foi um marco na minha vida, porque eu costumo dizer pra galera que foi o ano do meu primeiro despertar, um ano que eu acordei pra vida. Eu digo que até os meus 24 anos de idade eu tava dormindo, adormecido, em coma e eu não sabia. Em 2014 eu tive um grande despertar, onde eu entendi quem eu era, eu entendi que eu criava a minha realidade, eu observei meus sentimentos, eu comecei a estudar, eu comecei a dedicar tempo de qualidade aos meus projetos. Então antes, quando eu estava distraído, conversando com as pessoas, sempre conversando e sempre me distraindo com outras coisas que não fosse eu mesmo, eu não tinha esse tempo de qualidade. Já nessa época no Nordeste, eu chegava em casa, ligava meu computador, eu abria um livro, começava a ler, começava a estudar, começava a escrever o que eu queria da vida, quais eram os meus sonhos, quem eu era, porque eu me sentia como eu me sentia, e eu tive um grande despertar e eu mudei radicalmente a minha realidade em todas as áreas. E por que eu tô te falando isso? Porque eu quero te mostrar a importância de você ficar um tempo sozinho, não 24 horas, porque o isolamento social realmente não é algo saudável. Nós somos seres humanos e os seres humanos eles são felizes quando estão em grupo, os seres humanos são mais fortes quando estão em grupo. Porém, o ser individual, que é você, que nasceu sozinho ou sozinha e que vai morrer sozinho ou sozinha, precisa de um tempo para você se conhecer, para você conversar com você mesmo, para você refletir sobre a sua própria vida. E é aí que entra a diferença entre solidão e solitude. Então nesse ano de 2014, que eu passei um tempo viajando, um ano viajando comigo mesmo, com a minha própria companhia, eu aprendi pela primeira vez a curtir a minha própria presença, a ficar bem nos momentos que eu estava sozinho. E como é que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu aprendi a diferenciar solidão de solitude. Solidão é quando você se sente completamente sozinho e você não gosta da sua própria companhia. É quando você quer ter alguém por perto a qualquer custo, mesmo que essa companhia não seja a companhia mais especial, a companhia certa para você ter com você nesse momento. Solitude é quando você está sozinho e você curte a sua própria presença, é quando você pega um livro, você aproveita esse momento que você está sozinho. É a glória de estar bem consigo mesmo, numa leitura, você toma um banho, sabe? Você toma um banho gostoso, você escuta aquela música que você curte e que ela te coloca num estado emocional positivo, você medita, você fica em silêncio, você deita, você curte, você reflete sobre a sua vida, você escreve os seus projetos e é nesse momento que você cresce verdadeiramente. É nesse momento que você se conhece. É legal estar rodeado de pessoas, é legal dar risada, trocar ideia com amigos, mas a questão é, se você está o tempo todo rodeado de pessoas e conversando com pessoas, qual é o momento que você tira para conversar com a pessoa mais importante de todas, que é você mesmo? Para refletir sobre a sua vida, para pensar ou para simplesmente ficar em silêncio.
sabe? Porque se nesse momento de carência que você sente, de solidão que você sente, você imediatamente procura alguém para conversar, mesmo quando você não precisava, você perde uma grande oportunidade de se conhecer. É muito importante para a evolução, para o autoconhecimento, esses momentos de solitude. E você transforma solidão em solitude quando você se dá amor, quando você tem amor próprio. E como é que você se dá amor? Como é que você cultiva amor próprio? Cuidando de você. Nesses momentos de carência, de solidão, que você quer pegar o celular para ligar para o ex-namorado ou para a ex-namorada, minha sugestão para você é o seguinte: remova as distrações, respira fundo, olhe para esse sentimento de carência de frente e pergunte-se: eu preciso realmente de alguém agora? Ou eu posso curtir minha própria presença? Será que eu não posso colocar uma música que eu curto? Será que eu não posso tomar um banho gostoso? Ler um bom livro? Sabe, leitura é uma das coisas mais incríveis que tem, porque se você envelhece sem ler, realmente é uma velhice solitária, mas quando você envelhece com livros, você nunca está realmente sozinho. Está você e o autor, sabe? Você está refletindo, você está lendo, e aquelas palavras estão surtindo um efeito na sua mente, que trazem uma reflexão sobre a sua própria vida, e isso é extremamente poderoso. Aprenda a ficar sozinho, aprenda a cuidar de você mesmo, aprenda a se fazer agrados, faça um jantar, abra um vinho. Para quem? Para você. Geralmente nós preparamos a casa, nós arrumamos a casa, nós compramos vinho e fazemos janta para receber os outros, como se todo mundo fosse importante, menos nós mesmos. A sugestão que eu dou para você: trate-se com a mesma importância que você trata os outros, ou mais. Compre um vinho especial para você, faça um jantar especial para você, sabe? Dessa forma você vai aprendendo a ficar bem com você mesmo. E aí você não precisa escolher qualquer pessoa para se relacionar com você. Você se torna uma pessoa muito mais seletiva, porque a sua própria presença começa a se tornar algo tão incrível, você começa a se sentir tão bem sozinho, que você começa a pensar 10, 20, 30 mil vezes antes de se relacionar com qualquer pessoa. E quando você chegar nesse nível de estar bem com a sua própria presença, e só nesse nível você estará pronto para se relacionar com uma outra pessoa. Um questionamento que eu deixo aqui pra você é o seguinte: se você não curte a sua própria presença, quem é que vai curtir? Então, primeiro, antes de querer um relacionamento, antes de querer namorar ou qualquer coisa do tipo, aprenda a curtir a sua própria companhia. Eu estou solteiro faz 3 anos. 3 anos que eu tô curtindo a minha própria presença, 3 anos que eu tô curtindo a minha própria solitude, focado nos meus objetivos, focado na minha evolução, focado nas minhas viagens e curtir a minha própria vida. E eu deixo fluir. No momento que aparecer alguém que realmente eu me conecte de forma verdadeira, eu vou deixar fluir essa relação. Mas eu não estou buscando ninguém, porque quando você fica desesperado ou desesperada, querendo um namorado e querendo um namorado, é aí que ele ou ela não aparecem. E quando aparece, é alguém que você escolhe por desespero, e geralmente essa relação não dá certo. A minha sugestão para você: foca nos seus objetivos, foca em evoluir, adquirir conhecimento, cuida do teu corpo, cuida da sua mente, cuida do teu lado espiritual. E aí sim, quando você estiver bem com você mesmo, curtindo a sua própria presença e a sua própria companhia, você vai estar pronto para se relacionar com alguém. Antes disso não, porque senão você vai acabar escolhendo qualquer pessoa que não vai agregar em nada para sua vida. E aí sim você vai estar pronto para se relacionar com alguém, e que isso aconteça de uma forma fluida. Não porque você não aguenta mais ficar com você mesmo, mas simplesmente porque você estava feliz, andando, passeando, e aí encontrou uma outra pessoa feliz, e vocês se conectaram de uma forma verdadeira, genuína e natural. Para mim, esse é o único tipo de relacionamento que funciona. O resto é relacionamento de mendigo, onde 2 pessoas infelizes estão implorando para que a outra a faça feliz. Isso não funciona. Mas não se esqueça de manter o equilíbrio. É importante sim ficar sozinho, ter momentos de reflexão. Também é muito importante estar perto de pessoas que você ama e que te fazem bem. E é por isso